ensino da filosofia. Quer dizer, o ensino da filosofia ela tem que necessariamente ser ou conduzir para aquilo que os filósofos fazem, né? Quer dizer, ela tem que ser uma transmissibilidade não só do conteúdo, mas da forma, né? Como os filósofos fazem filosofia, né? O senhor falando aí, quer dizer assim, fala da filosofia como essa necessidade de compreender a realidade, mas esse compreender a realidade não é compreendido no sentido de uma representação, né, de um conceito, né, de uma atividade cognitiva, mas é como um modo de ser próprio do homem, né? Esse compreender a realidade significa ver o ver, né? Eu achei interessante no seu texto, quer dizer, o filósofo é aquele que não só vê o ver, quer dizer, não só vê o real, não só vê as coisas, mas ele vê o ver, quer dizer, ele vê o real realizando-se, ele vê o real na sua dinâmica de concretização. Quer dizer, filosofia, em sendo isso, ela não é doutrina, né? Quer dizer, o senhor falou de fenomenologia, mas, quer dizer, Nietzsche é um vitalista, um existencialista, quer dizer, isso aí, quer dizer, isso foge demais do que os próprios filósofos fazem nos seus textos. Quer dizer, em sendo essa necessidade de ver, quer dizer, de ver as coisas, o real, na sua gênese, quer dizer, filosofia é acompanhar, portanto, né, esse cofazer, essa experiência de explicação do real desde sua gênese. Portanto, o ensino de filosofia, então, é tão somente o acompanhar, o cofazer, seja em história da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, em ética, em estética, metafísica, teoria do conhecimento, quer dizer, todas essas disciplinas, estou falando aí para os alunos, né, os calouros, todas essas disciplinas não quer dizer, é apenas uma possibilidade, né, oferecida ou ofertada pelo professor para ele mesmo, para que o professor com os alunos vejam como Platão, como Aristóteles, como Kant, como Heidegger, sei lá quem, como é que eles explicam essa realidade desde o seu nascimento, desde sua gênese. E não apenas uma compreensão de Platão, de Kant, de Heidegger, apenas como informações, né, como cultura, como dados, né, como uma definição, né, desprovida do conceito. Né? Então, eu vou ler aqui para encerrar, só essa linha aqui do senhor. O senhor diz assim, sobre o ensino da filosofia, e aí abro para os colegas poderem participar, né? Já tem aí o Beto, né? O senhor diz assim, o ensino da filosofia, não vou ler, abro aspas, trata-se, antes e sobretudo, de imitar o fazer e não o feito. Isso é belíssimo. Eu estou trabalhando numa disciplina, o livro 6 do Aristóteles. No livro 6 do Aristóteles, você vê isso, você vê o sentido, quer dizer, o fazer do Aristóteles ao explicar as virtudes intelectuais. Não é o caso de resumir isso, é o caso de tentar ver como Aristóteles vê essas virtudes intelectuais e possibilitar isso para o aluno. Né? Aí o senhor continua, de imitar o fazer e no feito. No feito, desde o feito, ser capaz de ver, de entrever e pegar a força do fazer e assim ganhá-la, conquistá-la. Isso aqui, para mim, é primoroso, né? Brilhante, magnífico, sintetiza de fato o que é ensino de filosofia no sentido disso que nós vemos nas obras dos filósofos. Né? Beto, com a palavra. Obrigado aí, Érico. Ô Gilvan, eu quero colocar uma questão para você, que é o seguinte, você pontuou aí, né, com muita maestria, esse caráter da filosofia e a sua nobre inutilidade. E só que nós vivemos num mundo onde tudo volta para a presteza, para a utilidade. E a filosofia também ela é cortejada. A filosofia ela também é provocada para se
para se deixar ser instrumento para resolver os problemas do mundo. Na sua opinião, a filosofia está aguentando, ela está resguardando essa sua nobridade ou ela está se deixando recrutar? Na sua opinião, há quantas anda a filosofia na universidade? Como é que está a situação da filosofia? Está se deixando recrutar ou está aguentando o tranco nesse sentido de irritar os apressados, ou ela está entrando no ritmo e se apressando? Há quantas anda a filosofia nas universidades, Gilvan? Oh, como é que você vai dar uma apertada dessa, Beto? Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Com as observações que o Érico fez, vou voltar para isso aí. Mas, o Érico, aquilo lá, ainda com respeito ao ensino da filosofia, é que a gente precisa se policiar e não fazer com que o ensino da filosofia passe a ser a transmissão, o recitar e o transmitir doutrinas, respostas. Filosofia não é cultura. Cultura no sentido de erudição, de polir o espírito, de enfeitar o espírito, e não sei mais o quê. Mas, assim, é realmente aquilo que você estava falando, você leu aí do meu texto que eu disse aí, que é procurar imitar, não o feito, mas o fazer. Esse imitar não é copiar. Esse imitar é da mimesis grega. Né? Diz-se, por exemplo, que eu estou fazendo um desbordamento terrível aí, o Beto vai ficar alucinado. Depois volta aí, Beto. Mas o Aristóteles diz que a arte imita a natureza. A arte aí é a técnica. E vão dizer que o Aristóteles é realista. Quando imita a physis, imita a natureza, imita a physis, imita a physis é nascer, é nascividade, é natalidade. Então, imita esse nascer, esse gerar. Não é? Então, assim, esse gerar é sempre alteração, transformação, diferenciação do mesmo e no mesmo. Isso é que é desconcertante e extraordinário. Não é? Veja, então, veja aqui, o ensinar não pode ser o ficar transmitindo doutrinas, coisas feitas. A nossa situação é desconcertante e paradoxal, que nós somos históricos e somos herdeiros. Mas, à medida que somos herdeiros, nós só podemos herdar o feito e o dado. O que nos é legado, o que nos é transmitido, é justamente o feito e o dado. Não pode não ser assim, porque a gênese em si não há. Não existe a geração em si. A gênese em si, a gênese só há na coisa gerada, na coisa se gerando, na coisa que está se fazendo. Né? Então, veja só, toda a nossa questão é de, a partir do feito e do que nós herdamos, que nós temos que nos é legado e transmitido, ser capaz de, aquilo que foi dito lá, entrever, subver, cover no feito a força do fazer, que é para perder o feito e continuar fazendo. Isso é criação. Né? Agora, isso é uma coisa que ninguém ensina para ninguém. Isso aí é terrível. Ou tem ou não tem. Ou faz ou não vai. Isso é um salto. Eu não sei, a gente está de conversa fiada aqui, eu vou contar uma história fiada, que eu tinha uma amiga aqui, a gente fazia grupo de estudo, e ela era professora do primário, né? Ela trabalhava na alfabetização. Ela conta uma história engraçadíssima, genial. Ela tinha um guri numa escola dessa região assim, muito pobre, muito danada aqui em Petrópolis e tal, e que ensinava na alfabetização. E tinha um gurizinho lá, que o gurizinho não sabia, era daquele flagelado, de o Machado de Assis, um náufrago da existência. Lascado, ferrado, pobrezinho. E ela se empenhou, se dedicou toda para ele aprender alguma coisa
E ele foi, no final do meio do ano, eu já até escrevi mais o quê, e ela chegou para assim, fulano, que maravilha, hein? Você no começo do ano não conhecia nem o O, hein? Você já escreve. E ele virou-se para ela assim, olha, professora, sozinho, ninguém me ajudou. Foi uma decepção terrível para ela, mas é verdade, porque o professor, ele é como a divindade que mora em Delfos, lá que volta a falar o Heráclito. Ele nem esconde e nem escancara. A cena aponta. Agora, fazer, só quem faz é o cara. Esse fazer, quer dizer, vai saltar para essa dimensão ou não. Isso é incrível, esse salto que é o súbito, é o de repente, que não tem mediação, não tem intermediação. Veja só, isso é uma coisa incrível se estudar filosofia, história da filosofia. A única introdução à filosofia, introdução que é entrar, jogar para dentro, né? A única introdução à filosofia é a própria filosofia. Não adianta o cara pegar manual de história da filosofia e ficar estudando a teogonia, a cosmogonia, ficar estudando Hesíodo, ficar estudando Homero, o pré. E não adianta, a filosofia começa de repente com Heráclito, com Tales, Anaximandro, Heráclito, essa turma aí, de repente é num salto. Esse salto é o seguinte, de repente, num salto, transpôs-se, saltou-se para uma outra dimensão, para um outro horizonte, que é esse que a gente estava falando, que foi dito como ver o ver. A gente está falando essa coisa, ver o ver, que é uma maneira como o Hegel disse a consciência e a autoconsciência. Não vamos ficar falando de consciência, mas o extraordinário da passagem da Grécia, que se chama passagem do mito para o Logos, é que, de repente, se vê que a vigência do mito, quer dizer, desse modo de ser mítico, que é das histórias, das narrativas, das histórias e das narrativas, né? Que a vigência desse mundo é, de algum modo, a vigência de sentido. Isto é sentido, ou seja, é logos. Não é que seja a passagem do irracional para o racional, como costuma se dizer, não. Que o mito seria irracional, o logos seria racional. Não se trata disso. O mito é tão racional como a lógica, como algo diferencial, integral, não sei mais o quê. Né? Então, veja só, mas é que isso também é sentido também. Ó, e a filosofia começa a perguntar o que é isso sentido? O que é isso logos? Quando diz que é um sentido, é um modo de ver, de aparecer. Então começa a, vamos dizer assim, a ver, sim, é ver o ver. Isso é o espantoso, o extraordinário do homem. O homem é o bicho, é o vivente que vê o ver. Isso é espantoso. Não é? Quer dizer, quando ele vê o ver, ele começa a ver o que é isso, como é isso. Quando ele entra, o que é isso, como é isso, ele começa a entrar nisso que nós chamamos a gênese da realidade. Nós precisamos ser movidos por esse ímpeto, por esse elan, por esse modo de ser. E toda a tarefa de ensinar filosofia é convidar quem se dispõe a isso de entrar nesse movimento. É interessante porque quando o camarada se dispõe a entrar nisso, já está, de certo modo, buscando a coisa. Ele já está buscando aquilo no encalço do que ele já está. Né? Ele já é movido por isso que vai. Não vamos discutir esse negócio do começo, que é uma encrenca. Mas veja, a tarefa de filosofia não é entulhar de informação, não é entulhar de dado, de doutrina, de ficar recitando coisa que é pura erudição, puro culturalismo, pura coisa de salão. Né? Isso é mentira, mas é despertar essa atitude, essa postura. E aí isso é gancho para passar para a pergunta do Beto. O Beto perguntou